Vamos viajar pra América só de moto? É isso mesmo que você ouviu. O motoqueiro Flávio Knupp saiu em 2007, 10 anos atrás, lá de Teresópolis e foi até o Alasca, numa viagem que durou mais ou menos 8 meses, só de moto. Ele cruzou nada mais nada menos que 14 países, atravessou diversas cidades, numa viagem de quase 60 mil quilômetros. É quilômetro bagarai! E isso tudo numa moto de 100 cilindradas. Gente, 100 cilindradas é muito pouca coisa. Vocês não estão entendendo. Pra vocês terem uma ideia, até ano passado não era necessário nem habilitação pra você dirigir uma moto de 50 cilindradas. E um dobro, tipo, ele cruzou um continente. Flávio disse que ele preferiu viajar com uma moto de 100 cilindradas porque apesar de ser frágil, você tem que tomar certos cuidados extras na estrada por conta disso. Você é obrigado a dirigir mais devagar e aproveitar melhor a paisagem, o que faz sentido. É tipo o Sheldon quando ele quer andar de trem. Ele já tinha ido pra Patagônia, na Argentina, de moto, e quando ele voltou da viagem, ele falou, não, vou pra Alasca. A minha próxima foi pra Alasca, né? Porque Patagônia já não foi fácil. Patagônia, Alasca. Eu gosto de gente assim, que pensa grande. E as maiores motivações pra ele realizar a viagem de moto é porque, primeiro, ele ama viajar, né? E segundo, a viagem sai mais em conta do que você viajar de avião ou fazer um cruzeiro. Mas, vou te falar, tem que ter tetas. Porque, meu irmão... Primeiro, ele saiu de Teresópolis e foi pra Bolívia. Na Bolívia, ele chegou a ficar muito doente por conta principalmente das grandes altitudes. E uma camponesa viu a situação dele, ofereceu um chá de coca, mas só a coca não era o suficiente. Ela ofereceu o Flávio pra ficar na casa dela, onde ela ficou cuidando dele durante 5 dias. Ele disse que era uma aldeia mega humilde, no meio do nada. O hotel mais próximo era 100 e não sei lá quantos quilômetros de distância, e a mulher ficou lá cuidando dele. Assim, de coração. A Bolívia, apesar de ser se não o mais pobre, é um dos mais pobres países daqui da América do Sul, mas o povo é muito receptivo, muito acolhedor, como a gente pode ver, e também tem paisagens maravilhosas, como por exemplo, que eu já falei aqui várias vezes, que é meu sonho conhecer o Salar, sempre erro esse nome, Salar Uyuni, que é aquele chão espelhado de sal. Daí ele seguiu pro Peru. Eu não tenho autoridade pra falar Peru, cara! Onde ele se sentiu intimidado várias vezes, porque os policiais sempre arrumavam algum problema com a moto dele e ele tinha que acabar subornando pra conseguir prosseguir com a viagem. Acontece nas melhores famílias, né? Depois ele foi pro Equador, Colômbia, onde ele conheceu até mesmo a cidade do nosso amigo Escobar, Medellín. Depois América Central, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México e daí Estados Unidos. Ele decidiu iniciar a viagem dos Estados Unidos pela costa oeste, subindo o Pacífico, onde ele passou por Vegas, claro. Em Vegas, aliás, ele ficou na casa de um seguidor dele, que ficou sabendo da viagem e tal, e ofereceu ele pra ficar uns dias lá na casa dele em Vegas. Vocês podiam fazer isso pra mim, né? Ah, Marcelo, eu sei que você tá vindo pra cá, ó. Casa, comida, roupa lavada. Show! Se eu não me engano, o Cid do Não Salvo, quando ele viajou com a Jusão pra Europa, ele fez isso. Passou pelo Grand Canyon, onde ele ficou hospedado 3 dias. Ele achou sensacional. Normalmente quem é motoqueiro gosta dessa vibes, né, de canyons. E depois subiu pra Oregon, passando por Los Angeles. Dali, ele chegou no Canadá, onde ele passou por Vancouver, Whitehorse. É isso? Whitehorse? É. E finalmente ele chegou no Alasca, onde ele atravessou o estado de ponta a ponta numa viagem de mais ou menos 800 quilômetros, indo da cidade de Fairbanks até Prudhoe Bay. Alasca é um estado muito peculiar e interessante dos Estados Unidos. Você tem que tomar cuidado com os ursos quando tá lá? Tem que tomar cuidado com os ursos quando tá lá. Mas ó, vale a pena. As belezas naturais e as paisagens do Alasca, sem sombra de dúvida, são únicas e magníficas. Um dos fenômenos naturais mais bonitos do mundo, que pra mim é o mais bonito do mundo, que é a aurora boreal, é possível ser presenciada de lá. A maior parte do Alasca não tem asfalto, não tem cerca, não tem nada. Ele disse que de vez em quando passava um caminhão-pipa com água regando algumas terras, e é isso aí. Conheceram povos indígenas que vivem da arte, vendendo suas miçangas. E só, e mesmo assim é muito pouca gente. A maioria das pessoas que passam por lá são turistas mesmo. Na descida, ele passou de novo pelo Canadá, dessa vez pelo estado de Quebec. Lembrando que eu já comentei aqui no canal, só Montreal que é bilíngue, de resto praticamente só se fala francês no estado de Quebec. E nos Estados Unidos, dessa vez ele foi descendo pela costa leste, passando por Boston, Nova York, Washington, New Orleans, que é uma cidade magnífica, porém perdeu muita coisa por conta do desastre do furacão Katrina. Era uma cidade cheia de história, jazz,
Mas ainda tem um carnaval muito bacanuda, cheio de tetas e colares, o Mardi Gras, pra depois ir pro México. Lá ele conheceu a cidade do México, continuou descendo. Na América Latina ele passou de novo pra alguns países que ele já tinha visitado e alguns novos. Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Venezuela e depois aqui no Brasil ele saiu do Belém do Pará, voltando pra Teresópolis. Alguns pontos que o Flávio ressaltou sobre a viagem dele são muito interessantes para qualquer um que vai fazer uma viagem de longa duração ou uma road trip. São boas dicas. Primeiro, como era uma viagem muito longa, ele ia passar por vários lugares, 80% da viagem ele conseguiu estudar e planejar com cuidado, porém aconteceram os imprevistos ou alguma coisa que acaba você tendo que sair um pouco do roteiro, que fez com que 20% da viagem tivesse que alterar e ser mais flexível. Isso vai acontecer. Nenhuma viagem sai 100% como você planejou, como você estudou. Imprevistos acontecem, isso faz parte da graça, daí que saem as melhores histórias. Não tenha medo de errar durante a viagem, só esteja bem preparado para que você possa ser o mais flexível e ágil possível. Ele decidiu ficar hospedado em camping a maior parte da viagem. Além de ser mais em conta, ele também se acostuma melhor com o clima. Apesar de a gente não ter esse costume aqui no Brasil, no exterior, Estados Unidos, Europa, Austrália, Nova Zelândia, é bem comum a galera acampar. Principalmente quando você está fazendo uma road trip, é muito mais barato e muito mais prático. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem campos por 3 a 15 dólares a diária. Ele já levava com ele barraca, saco de dormir e fogareira, então ele realmente só precisava usar as facilidades do camping. Assim também ele não ficava saindo do quente, que era o hotel, o albergue, indo pro frio, o que fazia ele se adaptar melhor ao clima e também diminuía a probabilidade de ele ficar doente. Quando eu fiz minha Eurotrip com a Gabi, eu fiquei hospedada em camping e é muito de boa. Se você não tiver barraca, você pode alugar uma barraca no camping, ou senão você só aluga o espaço e fica usando as facilidades. Normalmente banheiro, cozinha, tem alguns que tem lavanderia, piscina, depende. Ele sempre levava com ele um pote de macarrão, feijão, barrinha de proteína. No mínimo, o básico do básico era água e pão, pra ele não passar grandes perrengues. O peso total da bagagem que ele levava na moto com ele era de 60 quilos, que é o que normalmente a gente pode levar numa viagem internacional. A franquia de bagagem dos voos internacionais são 2 malas de até 32 quilos. Sobre a segurança aqui na América Latina, ele disse que, tirando o caso dos policiais lá no Peru, ele nunca se sentia ameaçado, real. Ele já saiu daqui do Brasil com todos os vistos. Na época ele precisou tirar visto no México, porém hoje em dia brasileiro não precisa de retirada prévia de visto para ir pro México e ficar até 180 dias, no caso 6 meses. Estados Unidos é necessário retirar do visto B1, B2 para turismo de até 90 dias. E no Canadá você também precisa de retirada prévia de visto para estadias até 90 dias. Se você já tiver o visto americano, você tem uma facilidade na hora da emissão, mas você ainda assim precisa tirar o visto. E América Central, América Latina, você não precisa de retirada prévia de visto. Nos países do Mercosul você não precisa nem passaporte, só com a identidade, com data de expedição de até 10 anos e bom estado, você já consegue entrar. Apesar de ele ter passado por vários países, ele basicamente saiu daqui só com dólar e foi trocando pela moeda local. Ele disse que chegou a trocar dinheiro até mesmo com ciclista que ele encontrar no meio da estrada, a louca. Na época a viagem custou ao todo 20 mil reais, que hoje com a inflação seria equivalente a mais ou menos uns 40, 50 mil reais. Se você pensar que foi uma viagem de 8 meses, até que não tá ruim. Para realizar a viagem, ele foi patrocinado pela Trax, a empresa da moto que ele usou, pela Prefeitura de Teresópolis, pelo empresário Sérgio Búfalo, pela empresa de vestuários e acessórios Trilhas e Rumos, e também teve apoio da família. Patrocínio sempre dando aquela força. O Flávio deixou claro que ele fez manutenção e revisão constante na moto durante a viagem. Ele chegou a se reunir com engenheiros da Trax, onde ele estudou toda a mecânica da moto. Numa viagem dessas, é muito importante você ser um bom entendedor do meio de transporte que você vai usar. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer uma viagem longa de carro, cara, eu teria que estudar muito, porque aparece sinalzinho mais estranho lá, eu já não sei o que fazer. Imagina uma viagem em vários países, você não tá preparado, é perrengue. Então, tenha esse cuidado de saber pelo menos o básico do seu carro, da sua moto, da sua motorhome, que seja pra você evitar grandes problemas pelo caminho. Eu sei que parece ser idiota, mas é aquele tipo de coisa que é sempre bom lembrar. Aqui no YouTube mesmo a gente tem uma história muito parecida com a do Flávio. O casal Gui Toledo e Jana estão fazendo uma viagem onde eles saíram de São Paulo com uma motorhome e estão indo até o Alasca e documentando tudo nos canais dele, que eu vou deixar aqui na tela, na descrição do vídeo. E eu lembro quando eu conversei com o Gui, ele tava planejando a viagem, ele realmente tomou vários cuidados, pesquisou bem o roteiro, ele já tinha motorhome, então, e ele ia adorar mexer, montar ela. Então, se acontecer alguma coisa, ele pelo menos vai saber o mínimo de como se virar e poder
ir pro lugar com civilização e consertar a motorhome. E a viagem deles tá sendo muito bacana, os dois são super divertidos, vale muito a pena conferir. E eu fiz essa lista porque o Flávio é um conterrâneo da minha terra natal, da minha bela Teresópolis, que fica aqui na região serrana, mais ou menos 120 quilômetros daqui do Rio. Eu saí de lá quando eu tinha 17 anos pra vir morar aqui no Rio, mas minha família toda é de lá. E teve encontrinho de blogueirinhas lá em Teresópolis. Eu fui, vai ser o próximo vídeo aqui no canal e eu quis preparar com uma história emocionante aqui pra vocês. Coloque nos comentários se vocês sabem alguma história do gênero, se vocês acharam interessante esse tipo de vídeo contando, né, experiências. Se tem alguma dúvida sobre essa viagem que eu possa ajudar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar aquele like maroto, se inscrever no canal, compartilhar nas suas redes sociais, usar a hashtag Veda Imediato com suas dicas, sugestões, porque tá acabando o Veda, Deus! Gente, vocês não devem estar mais aguentando minha cara, mas vocês tinham que estar aturando mais. Quais são as dicas, sugestões, ideias? Que o último vídeo aqui do Veda eu vou pegar as melhores e responder, compartilhar aqui com vocês. E vejo vocês amanhã. Bye!